infelizmente, vai falar de uma tragédia. Trata-se lá do processo de implosão do submersível Titan, que comercializado lá pela Ocean Gates, vendia passagens de até 250 mil dólares para verificar lá o naufrágio do Titanic. Então, quer saber tudo a respeito dessa temática? Dá uma olhada aqui no nosso material. Aula de hoje, aula de atualidade, vamos falar da implosão do submersível Titan. Bom, a primeira questão importante é a gente lembrar que a Ocean Gate é uma empresa que comercializava mergulhos através do submersível Titan até aquilo que restou do navio Titanic. Lembrando que ele se encontra em grandes profundidades e, portanto, a pressão da coluna d'água é uma pressão muito intensa. A Ocean Gate é uma empresa que não tinha a certificação de nenhuma agência americana, canadense ou de outros países para poder realizar esse tipo de mergulho. E aí vem uma primeira pergunta logo de cara. Então, como é que uma empresa tem um submersível que não tem a certificação para operar, opera para verificar o naufrágio do Titanic? É porque o naufrágio do Titanic se encontra em águas internacionais. E águas internacionais são águas que não têm a legislação específica de nenhum país. A Ocean Gate havia construído submersível com titânio e fibra de carbono. E hoje, grande parte dos especialistas dizem que a escolha desse material pode ter sido determinante para o colapso do submersível. Aliás, é importante que a gente tenha clareza que há uma diferença fundamental técnica entre um submersível e um submarino. O submarino é aquele que é autopropulsado, o que significa dizer que ele tem a capacidade de chegar numa determinada localidade, operar em superfície ou submerso de maneira completamente autônoma. Já um submersível é aquele que tem que ser levado até o local dos destroços do Titanic para então iniciar o processo de mergulho. Pois bem, a Ocean Gate dizia que ela tinha uma empresa absolutamente inovadora em turismo de aventura, vendia cada passagem a 250 mil dólares e não era a primeira vez que ela já tinha levado pessoas até os destroços do Titanic. Lembrando, né? Esses destroços se encontram em grandíssima profundidade. E aí nós temos um problema, né? Porque você tem uma pressão, né? A diferença, na verdade, de pressão interna e externa é que causa o equilíbrio para que o submersível ele possa ir até os destroços e depois voltar. Lembrando que esse submersível ele não tinha o que nós chamamos de cordão umbilical. O que é o cordão umbilical, né? É, na verdade, uma estrutura que liga o submersível até a embarcação que lhe está dando apoio. E, de certa forma, então, caso ocorra qualquer tipo de problema, ele pode ser içado por essa embarcação ou ele pode receber, por exemplo, suprimento de oxigênio extra ou pode receber orientações sobre como proceder em caso de pane, sobretudo pane elétrica. Bom, o ponto fundamental é que as autoridades já nos afirmaram que ele implodiu. Lembrando que a implosão é diferente da explosão. A explosão é de dentro para fora. Já a implosão é de fora para dentro. Literalmente, né? Ele foi amassado como se fosse uma latinha pisada por qualquer um de nós. E isso acontece quando a pressão externa ela é muito maior do que a pressão interna. E provavelmente a causa foi a escolha dos materiais desse tipo de submersível. Ele deve ter tido algum tipo de pane, segundo os especialistas, mais ou menos 1 minuto antes dele colapsar, eles teriam percebido que havia algum problema, soltaram os tanques de lastro, que era para permitir que o submersível voltasse à superfície, mas 1 minuto depois, a pressão externa sobre o casco do submersível foi muito grande e ele colapsou, né? A grande elemento que talvez a gente possa falar que nos conforte talvez um pouco mais pela perda de vidas humanas, é que a morte foi absolutamente imediata
e eles não perceberam ela quando ela de fato aconteceu. E isso acontece de maneira muito, muito rápida. Legal? Então vem para cá, vamos botar uma parte disso no quadro para você entender. Então, puxando o nosso quadro em branco aqui, pessoal, né? O que a gente tem? A gente tem uma empresa que é a OceanGate, que comercializava, né, abre aspas, um pacote de turismo de aventura para que pessoas extremamente ricas, né, pudessem visitar os destroços do Titanic. Cada passagem era vendida por 250 mil dólares, né? Isso aqui é a passagem unitária. E a OceanGate, ela não tinha, né, nenhum tipo de certificação. Então, lembrando aqui que a OceanGate não era certificada, ou seja, não houve nenhuma autoridade canadense, americana ou internacional certificando, né, o submersível Titan. E lembrando que o Titan, ele era feito lá de fibra de carbono e de titânio. E aqueles que o construíram acreditavam que esse material era um material suficiente para resistir à pressão da coluna d'água à medida que o submersível, né, afundava. Lembrando lá que esse submersível ele implodiu. E a implosão ela acontece quando eu tenho uma diferença de pressão interna, provocada pela própria estrutura, né, do submersível, e, obviamente, a diferença de pressão externa, que é a coluna de água do oceano sobre eles. Na profundidade em que eles foram, essa pressão é uma pressão muito intensa sobre um material que nunca foi testado a essa profundidade, que era uma mistura de fibra de carbono e também de titânio. Aliás, a gente se lembra, né, que em 2017 já havia acontecido um outro acidente, só que agora com a Marinha Argentina, na região de Ushuaia, fronteira ali com Mar del Plata, né, com o Ara San Juan. Nesse caso, um submarino, né, da Marinha Argentina, que aparentemente teve problemas, né, mecânicos e elétricos, não se sabe exatamente, e ele veio num processo de afundamento até o assoalho oceânico. Num determinado momento, a pressão externa ela foi muito maior do que a pressão interna do próprio submarino e ele colapsou, ou seja, ele implodiu. E com isso, levou à morte de 44 marinheiros. Perfeito? Vamos botar isso no quadro também, olha para cá. Então, nós tivemos uma outra ocorrência, só que agora lá em 2017, com um submarino argentino de nome Ara San Juan, que também implodiu, né? Ele vai implodir entre a área de Ushuaia e a área de Mar del Plata, e no total, infelizmente, 44 marinheiros perderam a vida. Então, não é a primeira vez que nós temos um acidente, né, como esse, mas é a primeira vez que nós temos um acidente como esse num submersível criado por uma empresa
para turismo de aventura não credenciado. Olá, meus amigos, minhas amigas. Inicialmente eu peço licença, peço desculpas, pois interrompi os seus estudos. Mas essa aula é uma aula demonstrativa aqui da Lá Concursos para você conhecer a seriedade, conhecer a qualidade dos nossos vídeos. E pode ter certeza absoluta, se você confiar, primeiramente, em você, confiar no professor e confiar na nossa marca, na Lá Concurso, eu garanto para você que você terá reais condições de realizar uma excelente prova para o concurso da Secretaria Estadual de Justiça do Espírito Santo para o cargo de inspetor penitenciário. E esse curso nosso, atenção, completo, ponto a ponto do edital, um curso bastante enxuto, mais os PDFs dessas aulas, por apenas R$ 149,90. Cara, é o melhor preço do mercado. É a melhor entrega, é o melhor custo-benefício, eu garanto isso para você, esse curso nosso garantido. Gostou? Quer saber mais? Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo na descrição. Por favor, clique nesse link que os nossos atendentes aí, eles estarão aí de prontidão. E se você quiser falar diretamente comigo, eu, professor Lac, vá lá no nosso Instagram, @LacConcursos, manda um direct porque eu respondo pessoalmente todos os directs da Lá Concurso. Forte abraço, fique com Deus, espero vocês. Tchau, tchau.